Fala, mitos e mitas! Eduardo Cruz aqui e hoje eu queria contar pra vocês o porquê, o que me fez começar a estudar Fantasy Games. A verdade é que poderia ter sido por um monte de motivos, vários motivos. Poderia ser porque eu sou apaixonado por futebol há muito tempo, poderia ser porque eu acompanho diversos campeonatos e tal, poderia ser porque eu adoro estatística, poderia ser porque eu sou bom de matemática, vixe, poderia ser por um monte de coisa. Mas na verdade o motivo foi concorrência. Para explicar um pouquinho melhor, vou voltar lá no tempo antes de eu começar. O que acontecia? Eu morava no Canadá, onde eu fiz engenharia, e aí lá a gente resolveu jogar um fantasy da Premier League. E aí tinham várias pessoas lá, vários amigos meus e outras pessoas que eu acabei conhecendo depois. E tinha um cara lá que estava em primeiro, um nigeriano. Ele zoava todo mundo, ele aloprava todo mundo. Ele estava em primeiro, ele falava, eu sou cara, não sei o que, e falava um monte de coisa, um monte de coisa. E detalhe, esses caras eram muito bons mesmo. Só que aí ele falava muito, enchia o saco de todo mundo, aquelas brincadeiras de amigos, sabe, zoando que está em primeiro, na liga e tudo mais. E era um cara, entre aspas, insuportável nesse sentido. Ele enchia o saco de todo mundo, todo mundo. E isso me fez dar muita vontade de estudar, muita vontade de aprender e ver como eu poderia ser melhor naquilo. E aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar e tudo mais, até porque, querendo ou não, a gente pode acompanhar hoje um pouco mais, um pouco menos da Premier League e tal, mas querendo ou não, é algo distante da gente, né? Algo que a gente não vive, não tá no nosso país, não necessariamente a gente tá conversando a todo momento, então não é algo tão presente. Então eu tinha que estudar muito mais. E comecei a estudar bastante. Aí eu comecei a me identificar e gostar e ir para frente, porque eu comecei a ver os resultados, ver como que o estudo era importante e tudo mais. Eu já gosto de futebol, né? Gosto de estatística, então isso me ajudou muito. Então isso me traz muita reflexão, porque eu vejo muita gente na sociedade, a gente pensar sempre em concorrência como algo ruim, mas concorrência às vezes é a melhor coisa que tem pra gente. É o melhor. Estar rodeado de pessoas boas ajuda muito. Mesmo sendo seu amigo, ou sendo concorrente em algum sentido, ajuda demais. Porque você não se acomoda, você vai sempre buscando, você tem um objetivo claro, você sente na pele às vezes quando você não tá tão bem, e aí você busca para melhorar. Então isso ajuda pra caramba. Então eu vou dando algumas dicas para vocês aqui, algumas coisas que muita gente pensa e outras coisas que quase ninguém. Em primeiro lugar, é muito importante você estar rodeado de pessoas e de ações boas. Por que eu digo isso? Em primeiro lugar, você está rodeado de pessoas que queiram evoluir, que queiram bem, tanto na vida, e também vale para o Cartola. Você querer pessoas que estudam e tudo mais, que buscam em bem e tal, isso ajuda muito, você poder conversar com as pessoas e elas entenderem, elas terem uma cabeça boa, te darem ideias boas. Isso ajuda demais. A mesma coisa, as pessoas que você segue no Instagram, que você vê vídeo no YouTube, que você entra em contato nos grupos, tudo isso ajuda. Só para dar um exemplo, tem vários grupos por aí, fica as pessoas discutindo, um monte de comentário, reclamações, um monte de coisa toda hora. Aí vem aqueles clubistas, aí fica um clubista discutindo com o outro. Quando você tem uma discussão clubista, por exemplo, você está buscando pontos negativos de um time e pontos positivos do seu time. Então isso querendo ou não, manda mensagem para o seu cérebro para você avaliar diferente os times. Você não vai ter mais a parcialidade. Mesmo que você tente na hora de escalar ignorar isso, isso vai ficar mais na sua cabeça. É humano isso, não tem muito o que fazer. Então quando você começa a entrar em ambientes de discussões e um monte de coisas negativas, a tendência é você ir pior. Você não percebe, mas a tendência é você ir pior. E por isso que falam sempre, fica rodeado, você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor, a média das 20 páginas que você segue, que você mais segue no Instagram, e por aí vai. Isso tem impacto de verdade. Agora, uma coisa que ninguém fala e que talvez não perceba, até pro Cartola, é o seguinte: não só você tem que se afastar das pessoas que não são tão boas influências para você, mas às vezes você tem pessoas queridas ali que nesse sentido é ruim. Por que não ajudá-las? Ajude mesmo.
Você acha que aquele cara é o seu concorrente da sua liga, mas quanto melhor ele for, mais vai fazer você querer ir bem e mais você vai se empenhar e você vai se tornar melhor naquilo. Concorrência é uma ótima maneira para te fazer ir mais além do que você precisa. Por exemplo, essa liga que eu tô falando, eu jogo há 8 anos. 8 anos estou jogando ela. E o que acontece? 2 anos atrás, eu fiquei muito na frente. Eles foram mal e eu fiquei muito na frente. Acabou que foi o meu pior ano, depois do primeiro, que eu não sabia muito, foi o meu pior ano disputando esse Fantasy da Premier League. Por quê? Porque chegou um momento que eu estava tão na frente que eu desanimei. Eu desanimava. E o mesmo aconteceu comigo no Cartola. Eu jogava a liga com os meus amigos e se eu disparava na frente, pra mim não tinha mais graça, eu não dava mais valor. Eu parava de escalar, esquecia e tudo mais, no comecinho, né, lá atrás, quando eu fui jogar Cartola só por brincar. Então concorrência é fundamental. Aí no ano passado o que aconteceu? Teve um cara que estava na minha frente quase a temporada inteira. No caso um canadense, ele estava a temporada inteira na minha frente. Eu passei ele no finalzinho. E o que aconteceu? Quando eu passei ele, eu percebi que foi a minha melhor temporada disparada. Uma temporada que eu fiquei segundo o tempo inteiro na minha liga. Foi minha melhor disparada. Eu fiquei no objetivo que todo mundo tem. Por que isso aconteceu? Porque eu tive concorrência, eu tinha objetivo. Eu tinha que passar aquele cara. Então eu estudei muito, eu prestei atenção, me empenhei porque eu tinha um objetivo claro. Concorrência ajuda nisso. Ajude as pessoas ao seu lado. Em vez de você pensar que você tem que ser melhor que o cara, simplesmente, na sua liga, isso vai fazer você ganhar a sua liga pequenininha ali. Agora, se o cara for melhor, se o cara se desenvolver e você lutar para ser melhor que ele, isso vai fazer com que você seja melhor no Brasil inteiro. Vai fazer seu desempenho melhorar. Uma coisa que muita gente não entendeu e que eu levei muito, mas muito para mim, foi durante a pandemia, eu fiz mais de 30 lives, pelo que eu lembro. As lives duravam umas 3 horas do Campeonato Europeu. E eu era o primeiro lugar já do Rei do Pitaco e dava dicas de graça para as pessoas irem bem. E isso para mim foi uma maravilha, porque isso me fazia o seguinte: eu tinha minha análise e eu ia bem. Agora eu estava passando os jogadores que analisavam para as pessoas e eu tinha que continuar indo bem. E o que isso fez? Isso fez eu parar de ganhar? Não fez, porque eu lutei para desenvolver mais coisas para eu ficar na frente, mesmo as pessoas sabendo os jogadores que eu achava melhor. É essa a questão. Concorrência, quanto melhor estiverem as pessoas, mais você vai ficar bem. Por isso que eu ensino tantas pessoas. Em primeiro lugar, porque eu me sinto bem de ajudar as pessoas. E em segundo lugar, se as pessoas ficarem melhor, eu vou me desenvolver mais, porque como eu vou tentar ficar na frente, eu vou tentar ficar em primeiro, eu vou me desenvolver ainda mais, eu vou buscar novas técnicas, eu vou buscar novas análises para melhorar a cada dia. E isso as pessoas não pensam muito, as pessoas ficam tipo, tem um amigo às vezes lá, que está disputando, as pessoas escondem que participam de grupo de sócio, para as pessoas não verem, não aprenderem as coisas que estão lá, ou segue uma página interessante do Instagram, do YouTube, e aí não conta para ninguém, ou fica escondendo uma coisa ou outra. Não, ajude as pessoas, ajude quem está ao seu redor. Quem está ao seu redor for melhor para você, vai ser a melhor coisa que te pode acontecer.